Oi, boa tarde. Boa tarde, Carolzinha. Tudo bem com você? Chegando com a nossa hora da venenosa num dia difícil, né? Não é fácil. Não foi ontem um dia... Aliás, ontem um dia pesado, né? Com muitas notícias tristes. Eu botei nas minhas redes sociais que ele fez o Brasil inteiro sorrir por tanto tempo e ontem ele deixou o país inteiro triste, né? Todo mundo. Chorando. Gente, de repente, em todas as redes sociais, né, depois das 9h12 exatamente da noite que saiu o comunicado oficial da morte do Paulo Gustavo, infelizmente todo mundo ficou muito abalado com isso, né? Quem era próximo, lógico, muito mais, mas a gente também, né? Porque de uma forma ou de outra, a dona Hermínia também foi nossa mãe em algum momento, né? A gente reconhecia nela pelo menos um pouquinho da mãe de cada um, eu tenho certeza que estava aí na dona Hermínia e o Paulo Gustavo, até por conta dos filhos também, a gente fica muito comovido, né? Uma história muito bonita dele e do Thales, que tiveram 2 filhos, né? Barriga de aluguel, e as crianças nasceram e eles era uma pessoa felizes. querida demais entre os famosos, a gente percebe isso pelos posts nas redes sociais e por tudo que a gente ouviu, gente que torceu ao longo de 2 meses quase de internação pela recuperação dele. A gente disse ontem aqui que em momento algum a família, o marido, ninguém escondeu o real estado de saúde. Já se falava desde o final de semana, olha, a situação é muito séria, a situação é muito grave. No domingo ele teve uma melhora, mas acabou, né, estando no estado gravíssimo, indo, né, evoluindo para o estado gravíssimo na segunda. Daí ontem à tarde, quase no começo da noite, veio aquele comunicado de que o estado dele já era irreversível, apesar de ter os sinais vitais ainda, mas às 9h12 da noite ele não resistiu e descansou para alguns, né? Desencarnou para outros, foi em busca da salvação. Vai estar fazendo rir no céu para outros, né? Cada um tem a forma de encarar a morte, né? Nunca é fácil. A gente tem um boletim aí, uma matéria feita pelo pessoal lá da Record do Rio de Janeiro, que explica todo esse processo aí, como é que foi ontem a notícia da morte do Paulo Gustavo. Pode rodar. Foram 53 dias lutando contra a Covid-19 nesse hospital aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. No domingo, quando os médicos reduziram a sedação, o ator Paulo Gustavo chegou a interagir com a família, mas logo teve uma piora súbita. Os exames confirmaram uma embolia pulmonar, que é quando o ar entra na corrente sanguínea, e o quadro ficou irreversível. Assim que a morte dele foi confirmada na noite desta terça-feira, amigos, parentes e fãs postaram lindas homenagens nas redes sociais. O prefeito de Niterói, onde o ator nasceu e cresceu, decretou luto oficial de 3 dias. E pelas redes sociais, os moradores estão convocando uma grande homenagem às 8h da noite, pedindo que todos vão até as suas janelas e nas ruas e o aplaudam. Afinal, era exatamente pelo aplauso e pelo riso que o ator Paulo Gustavo vivia e criou a eterna Dona Hermínia, inspirada na mãe dele. Fica então essa mensagem que Paulo Gustavo sempre gostava de repetir, que o riso é um ato de resistência e que precisamos disso para viver melhor. Que ensinamento, né? Muito bacana a gente ter isso, né? Saber que essas pessoas que foram felizes e que mostravam a importância de ser feliz, do riso, deixa nesse momento também, né? A gente sabe que a tristeza não tem como fugir dela, né? Claro. Mas acho que o próprio Paulo Gustavo não vai querer ser lembrado por essa tristeza, porque o que ele sempre fazia era sorrir, o que ele buscava. E como é difícil a vida de comediante, Carol, porque você imagina fazer sorrir num país como o Brasil, além de todos os problemas que a gente tem, no momento de pandemia, ele conseguia. Ele conseguia. E quem sofreu muito, inclusive deixou o hospital quase 1 hora depois da notícia da morte, né, foi o Thales Bretas, que é o esposo do Paulo Gustavo, que disse uma frase muito interessante. Vamos colocar o post dele aí, e ele acompanhou todo esse processo. No domingo ele disse que sentiu a presença, né? O Paulo até deu um sorriso, conseguiu ali através do olhar falar com ele, e ele fez esse post ontem. E essa frase mexeu muito comigo, que ele fala assim, a nossa caminhada tinha que ser longa, era para ser longa, mas ela foi linda como vinha sendo, mas foi pouco. 7 anos que eles estiveram juntos, né? Ele falou que aprendeu muito, cresceu e que espera passar esse legado de generosidade, afeto, alegria e amor pra frente. Você é um furacão, uma estrela. Dizem que os bons morrem antes, né? A gente não sabe. De repente, o Paulo já cumpriu a missão dele aqui na Terra. Muita gente está dizendo que não, que ele foi antes da hora e critica até mesmo a falta da vacina, ele não teve tempo de ter sido vacinado, tinha idade para isso, fato é que eu vi uma pessoa que colocou hoje cedo, e eu concordo plenamente com o que eu li. Ela disse assim, olha, a gente tem que chorar a morte do Paulo Gustavo, mas infelizmente agora a gente tem que chorar também a morte de João, José, Maria, Joana. A gente está falando de 410 mil mortos no Brasil
nessa pandemia, tá? E lá então, no começo a muito gente difícil. tinha muita questão dos mais idosos, as pessoas com comorbidades. Agora não é de várias idades. Quanto mais jovem, parece que tem mais, Essa né? semana morreu um jovem de 22 anos aqui em Londrina. Ele tinha Então, comorbidades, gente, mas tinha. com 22 anos. Mas com 22 anos. Com 22 anos a gente imagina que a saúde, apesar da comorbidade, o corpo reage melhor, né? Essa é a nossa ideia. E tinha ideia disso, para uma gripezinha normal. Mas a gente sabe Exatamente, mas não é isso, né? Não E você é sabe isso. que você tem no nosso portal Rick Mais todas as notícias do Estado, Sim. mas a gente também repercute o que acontece no Brasil, no mundo. E o Rick Mais tem várias reportagens falando da morte do Paulo Gustavo, Do velório, inclusive do que né? os famosos, né, falaram a respeito disso, Carol. Isso mesmo, e a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó, acessa lá rickmais.com.br, as homenagens dos famosos que aproveitaram ontem, durante toda a madrugada, falando aí, ó, a Mônica Martelli, que conviveu com ele, que fez tantos Jornalista, papéis, né? atriz. Junto com ele, atriz com ele, e tão uma amiga tão próxima também falando, sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. Fábio Porchat, Fábio Porchat, ele... como é também que é? ficou Hoje a muito- vida perdeu. um pouco da graça. O Brasil perde um pedaço precioso seu. Te amo, Paulito. Um beijo, tamanho do mundo em toda a família, que sinto parte, né? O Marcelo Outro humorista Adnet. muito famoso, o Marcelo Adnet, porque é a nova geração do humor. Do humor. A gente viveu muito tempo com aquela geração que tinha o Chico Anísio, que tinha o Jô Mussum, Soares, os o Trabalhões, Didi, o Dedé, é. Mussum, o Zacarias. E essa é a nova geração, né? Olha lá, o Hugo Hugo Gloss. Gloss, que é bem famoso também, dizendo que a tristeza é muito maior do que palavras podem expressar. Várias fotos dele com a mãe, com a família, a dona Hermínia. O padre Fábio de Mello, que perdeu a mãe Aham, nessa pandemia para recentemente. Covid. O querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar. Olha que legal isso, né? Porque realmente... Todo mundo, ele fazia rir. O Marcos Magela fez com ele durante muito tempo o Vai Que Cola. Vai que cola. Lá do Multishow e que baita sucesso. Fizeram né? aquele especial 220 volts com vários personagens dele, né? Não consigo imaginar esse mundo sem você, meu É amigo. difícil É o que todo mesmo, mundo né? fala. E É. essa palavra aqui, ó, explosão de alegria. Todo mundo fala que ele era inquieto, era alguém que não parava. E tem um monte ali, viu, gente? Dá uma passadinha lá no Rick Mais que vocês vão acompanhar e tem as informações. Ó, até no perfil da Netflix. Claro, né? Porque Ele era São Paulino declarado, né? E a gente mostrou tantos artistas aqui que quando faleceram, os clubes, né, homenagearam. E o São Paulo também fez isso, né? Muito legal, né? Essa homenagem importante para quem já se foi, que no Paulo Gustavo a gente tenha também a dor dessas outras famílias e que a gente possa também abraçar essas famílias que perderam os entes queridos, né? E deve nessa ser pandemia. novamente, né, Carol, uma situação difícil para a despedida, porque a gente sabe que vítimas da Covid não tem velório, né? Mas Vítimas olha, da Covid mas tem- se ele já, se o período período de de contaminação já passou, tá certo. de repente consegue fazer, É verdade, né? porque na realidade ele foi internado com a Covid Já 2 meses atrás. supostamente se curou da 2 Covid, meses mas atrás, teve as complicações. Tanto que o pessoal fala, ele morreu em decorrência de complicações da Covid. Isso. E como o período ali que o vírus fica incubado é de no máximo 15 dias, como ele estava internado há 2 meses, provavelmente... Possa ter esse velório. Correta a tua Judite, informação. você tá triste também, que você tá bem quietinha hoje, né? Tô chateada, né? Todo mundo ficou, né? dele. Tem tanta gente que deixa a gente triste nesse mundo, né? E a gente perde, É. às vezes, alguém que deixa a gente tão feliz. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Tem o nosso canal, Balanço Geral Londrina. E você acompanha a gente ao vivo no nosso YouTube.